Boa tarde, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Graça e paz seja com todos vós. Esse versículo que eu digo abençoado está lá em Éfeso, no capítulo 1, do versículo 3 em diante. Ok, meus amados? Meus amados, eu estava aqui, fiz minha mensagenzinha hoje, ia estudar a Bíblia e Deus me deu outra mensagem aqui. A mensagem que Deus me deu agora, pela tarde, eu ia até fazer uma mensagem, e Deus me deu uma mensagem aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz aqui: vou ler o 16 e o 17. Vou ler o 16 e o 17. Diz aqui, ó: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Né? Então, irmão, está dizendo aqui que ele não muda como sombras inconstantes. E está dizendo aqui que não se deixe enganar. Eu vou abrir outra versão que eu tenho aqui e vou ler as duas versões, né? Eu estou com a NVI, né? Eu estou com a NVI e estou também com uma Bíblia aqui que não é a NVI, uma Bíblia normal aqui. Isso aqui, ó. Uma Bíblia normal. Né? Então, na NVI, eu vou deixar elas duas aqui, ó. Na NVI, tá dizendo aí o que eu li, ó: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não muda como sombra inconstante. Certo? Agora, isso é a NVI. Agora eu vou para essa aqui. Essa aqui, o 16. Não erre, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos Pais da luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Certo? Então essas duas versões. Meus irmãos, eu vejo as pessoas pregando por aí, né? Pregando por aí e dizendo que Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus bom. Deus não pode ser tentado pelo mal. É verdade. É verdade. Deus não pode ser tentado pelo mal. Irmão, e aí, na Bíblia também está dizendo que Deus, ele fez, lá em Gênesis ele diz que fez o mundo, fez o céu, a terra, criou a luz, criou as trevas. Ele diz: eu criei as trevas, eu criei a luz, eu faço o bem, eu faço o mal. Ó, irmão, quem foi que criou o bem? Foi Deus. Quem foi que criou o mal? Foi Deus. Quem criou as trevas? Foi Deus. Quem criou a luz? Foi Deus. Tudo foi Deus. Agora, quando ele cria o homem, ele disse: façamos o homem
a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu estou pregando uma série que se chama A Criação de Deus, certo? E também botei uma série sobre a ira de Deus. E estou fazendo uma também sobre a comunhão. Você tem comunhão com a luz ou com as trevas? Então Deus, quando Ele criou o homem, Ele disse: façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. A minha não, a nossa, olha. Significa que o filho já era nascido, que é o próprio Deus. Lá o filho estava na manifestação, mas o pai. A nossa está no plural, né? Eu já expliquei isso. Então, irmão, Deus criou as trevas, Deus criou a luz. Deus fez o bem, Deus fez o mal. Só, irmãos, que as pessoas, por falta de entendimento, dizem que Deus, ele é bom, Deus não é mau. Aí, irmão, já vem uma contradição. Porque Deus criou o bem e criou o mal, então como é que Deus não pode criar o mal? Deus pode sim. Ele, quando fez o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aonde é que está a imagem e a semelhança de Deus? Está aí. Um Deus bom e um Deus mau. Certo? Pode alguém contestar e dizer que está errado? Pode. Mas eu creio que, no meu entender, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele estava falando sobre isso aí, sobre o bem e sobre o mal. Agora, ele não mandou o homem andar no mal, ele mandou o homem era para andar no bem. Porque, simbolizando a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que o homem não comesse. Então, o mal no homem veio por quê? Pela filiação, pela genética de Adão, que comeu a árvore da ciência do bem e do mal. E aí ele tornou semelhante a Deus, não com o poder que Deus tem, mas tornou semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aí. Agora, irmão, para que é que Deus criou o bem e o mal? Lembra a passagem de Faraó, que ele disse que para isso mesmo ele levantou Faraó? Para que o poder de Deus se manifestasse, para que os vasos de bênção conhecessem o poder de Deus através do vaso, através de Faraó, vaso de maldição. Lá em Romano, você lembra? Lá em Isaías, você lembra que ele, no capítulo 45, no versículo 8 e 7, ele está falando sobre isso aí. Agora, se você ler o capítulo 45 e o 46, você vai ver que ele está lá falando de um vaso, de um povo que ele tirou, que ele ungiu, que ele escolheu, que era para andar em bênção, em santidade. E lá no 46, ele está falando de um povo obstinado, de um coração duro, de um povo que adora outros deuses. Porque a mensagem aqui, irmão, vai ficar grande. E se eu for mostrar todo o texto, não tem como eu mostrar os dois textos de Isaías, né? O 45 e o 46. Mas lá no começo,
a mensagem está dirigida ao rei Ciro, o rei daquela época. Jesus nem nascido era, né? Assim, não tinha nem se manifestado em carne ainda, né? Mas, irmão, a gente tem que respeitar a palavra de Deus, porque ele fala isso, né? E ninguém tem nada a ver com isso, olha. Aqui, Isaías 7. Ele diz aqui, olha. Eu faço a luz, eu crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Vocês, céu elevado, façam chover justiça, derramem as nuvens sobre a terra. Brote salvação, cresça a retidão, com ela eu, o Senhor, a criei. Ó, irmão, quem criou foi Deus. Quem fez foi Ele. Irmão, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, Deus, irmão, a bondade dele, o amor dele, a luz dele, a justiça dele, as benignidades dele, a fidelidade dele, o caráter bom de Deus se manifesta nos vasos de bênção. Agora, o ódio que Deus criou, a injustiça, a raiva, a ira, o desprezo, a desgraça, as trevas, a ruindade, a maldade, é manifestado nos vasos de ira. Ele disse que ele criou esses vasos de ira para perdição. Está lá em Romano. Vasos de ira, preparados de antemão para perdição. Ele disse que suportou eles com muita paciência. Ó, irmão, você é vaso de bênção ou é vaso de ira? Ó, irmão, tente se encaixar, tente se achar no vaso de bênção. Não tente se achar no vaso de ira, não, irmão. Não é bom, não. Então ele pergunta lá em Romano: quem és tu, homem, para questionar com Deus e dizer que Deus não pode do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele pode, irmão. É ele. Foi ele quem criou. Esses pensamentos é dele. A determinação é dele. Eu compreendo que ele criou para quê? Para mostrar para nós, nos vasos de ira, que vão para a perdição e que nós não se caminhamos na direção deles. Entendeu, meu irmão? Agora, foi ele quem criou. Agora, ele não quer que o homem ande nesse caminho. Agora, ele permitiu, porque se ele não quisesse, quando Adão pecou lá, ele tinha exterminado Adão. E meu irmão, ele exterminou Adão? Não, ele deixou Adão vivo. Se ele quisesse que aqui na terra só existisse o bem, não existia o mal não, irmão. O mal não ia existir aqui não. O mal só existe aqui porque é um propósito dele. O mal existe que é para corrigir os vasos de bênção. Que é para os vasos de bênção, quando erra, ele usa Faraó. Ele usa os vasos de ira para corrigir nós. Lembra que lá em Hebreu, ele disse que aquele que ele toma por filho, ele corrige? Irmão, desde o início da Bíblia, ele corrige o povo dele com quem? Com os vasos de ira. Abel não era do bem, não? Era. A Bíblia tem algum relato de que Abel fez mal? Não. E por que Deus permitiu que o vaso de ira atingisse o vaso de bênção?
Irmão, isso é um propósito dele. Foi ele quem escolheu. Foi ele quem quis assim. Ninguém tem nada a ver. Agora, irmão, o vaso de ira matou o vaso de bênção. Mas aí Deus prometeu que ele seria maldito na terra. Então, irmão, mas Deus preparou um vaso de bênção. Que esse vaso de bênção ia dar a sua vida por eu e por você. E Deus manda que nós andamos nos caminhos dele, no caráter dele, no exemplo que ele fez, que ele deixou. Ele não mandou nós andar no exemplo de Caim. Mandou? Não. Mandou não. Mas ele usa Caim para nos corrigir. Toda a Bíblia, irmão, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre usou alguém. Lá em Jerusalém, Deus usou quem? Para corrigir o seu povo. Usou o general Tito com a sua espada e seu exército. Nos tempos de Davi, irmão, quem é que Deus usava para castigar Davi? O rei Saul, irmão, quem Deus usou para castigar? O rei Saul, que andou em desobediência, que Deus escolheu ele para ser de um jeito e ele foi de outro. Quem Deus usou, irmão? Aquele povo que ele, lá em Faraó, o povo vivia lá, era da descendência de Abraão, que foi para lá, e estava lá. Quem Deus usou? Quem foi o povo que Deus usou para castigar o povo dele? Os vasos de ira, irmão. No tempo de Jesus, irmão, Deus usou quem, irmão? Para castigar Jesus, irmão, que veio salvar o povo, que veio pegar aquele pecado do povo. Judas, irmão, e sacerdote, o povo, que perseguia ele. E hoje, irmão, Jesus usa quem para castigar nós que pregam a graça, que vivem a graça verdadeira? A religião evangélica, irmão. Os falsos mestres. Os falsos irmãos. Quem perseguiu Paulo, irmão? Os falsos irmãos. Quem persegue hoje o povo da graça, irmão? Os falsos irmãos. Que diz ser crente, que diz ser evangélico. Prega uma doutrina mentirosa. E aí, esse povo se encaixa em quê, irmão? Em vaso de ira, em vaso de perdição, em vaso de treva. Então, quem criou o bem, irmão? Foi Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele criou o bem, ele criou o mal. Agora, bote na sua cachola, irmão. O mal é para se manifestar nos vasos de ira. O mal não é para manifestar em mim, em você, que diz que é crente aí, que diz que segue a Jesus. Não, irmão. Agora, irmão, nós temos que saber o que é o mal. O que é que se encaixa no vaso de ira. Vou dar vários exemplos aqui, né? O mal, irmão, não é só matar, não. Não é só estrupar, não. Ou assaltar, não. O mal está em se opor contra Deus. O mal está num falso profeta que traz uma doutrina que não está em linha com a palavra. O mal
está em dizer que você não tem o Espírito Santo. O mal está em dizer que você não tem Jesus, você tem que aceitar lá. O mal está em dizer que Jesus não batizou você na cruz, o batismo é nas águas. O mal está em você, a pessoa que traz a mensagem a você, dizer que é obrigado a você dar dízimo, que está lá em Malaquias, que é uma obra da lei, que Jesus aboliu na cruz. Ordenança e mandamento. O mal está em dizer que você, para ter comunhão com Cristo, você tem que comer um pedaço de pão, dizendo que aquilo é o corpo de Cristo, que é uma mentira, que o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Está lá em Colossenses. Que o cálice de bênção, a ceia, o cálice de bênção, eles pregam aquela lá de 1 de Coríntios, dizendo que Paulo recebeu do Senhor e que Paulo nem conhecia Jesus, irmão. Paulo ali em 1 de Coríntios, ele está narrando o que ele recebeu de Jesus lá no terceiro céu, que ele disse que foi arrebatado no terceiro céu. Ele disse que não sabe se no corpo ou no espírito. Eu creio que foi um arrebatamento de mente, espírito. Levou lá e mostrou tudo, falou tudo a ele. Porque Paulo, na noite que Jesus se reuniu, só tinha os 12. Se Paulo tivesse lá, era o 13º. Então já era uma profecia mentirosa. Porque Paulo mesmo relata, na noite em que Jesus juntou os 12 lá, né, irmão? Agora a mente carnal não é uma mente espiritual. Aí vem com essas conversas. Entendeu, meu irmão? Então o mal, e tem várias coisas, irmão, que se eu fosse estar dizendo aqui o que é mal, não terminava nunca a mensagem. Então o mal irmão, é se opor contra a santidade de Deus, contra o caráter de Deus. Tudo isso é mal. É se levantar contra o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus, irmão? Olha, é tudo que é de bom. Tudo que é correto, tudo que é justo. Paulo pregando um versículo, dos versículos aí numa carta, ele diz, ó irmão, tudo que você vê em mim, em Cristo, ó, ele vem narrando, ó, irmão, tanta coisa. Aí, o caráter de Deus é tudo isso que é de bom. O que é de mal, irmão, foi Deus que criou, mas ele não mandou o homem andar nisso. Por que nós andamos? Porque nós somos descendentes do diabozinho, da serpentezinha Adão. Que eu vou trazer uma mensagem mostrando quem é a serpente. A serpente, irmão, é Adão. Agora, os teólogos aí inventaram uma tal de uma serpente, que serpente nada mais é do que um adjetivo, e criou, em cima desse adjetivo, criou um ser espiritual maligno, dizendo que ele é um ser espiritual, aí bota vários nomes, demônio, Satanás, Lucifer, anjo das trevas. Eu hoje relatei isso. É tanto nome. Mas isso tudo aí é eu e é você. Tudo isso aí é eu e é você. O diabo, a serpente, o Satanás, tudo é nós. Somos nós aqui que se opõem contra a palavra de Deus. Não existe esse ser mitológico que a religião criou, não. É para criar esse ser mitológico em nós. Somos nós. Esse ser mitológico que a religião criou é nós mesmos, é eu e é você. Não é outra pessoa, não. Faça um raio-x do seu passado, do que você fazia, para você descobrir quem é o Satanás em você, quem é o diabo em você. Se não vem da descendência de Adão. Tá certo, meus irmãos? Compreenda isso aí? Então vamos lá para Romanos. Quem criou o bem, quem criou o mal foi Deus, irmão. Ninguém tem nada a ver com isso.
Romano, olha. Vamos aqui para Romano 9,16. Ó, irmão. Lê aí Romano 9 todinho. Lê do primeiro versículo. Lê aí. Se Deus aqui, ele não criou Jacó e Esaú, e ele aborreceu de um, e disse que nenhum tinha nascido, nem tinha feito bem nem mal. Jacó, Deus criou para vaso de bênção. Esaú criou para vaso de ira. Ninguém tem nada a ver com isso. Olha, Esaú permaneceu na ira. Lá em Hebreu, no capítulo 12, não sei se é lá do versículo 14, eu não sei. Eu sei que é no 12, leia lá, que você vai ver que ele procurou lugar de arrependimento ainda com lágrima, mas não achou. Deus não aceitou, Deus não recebeu ele. Deus não quis. Deus rejeitou ele. Então, meu irmão, você que anda numa doutrina errada, você que prega uma doutrina errada, tome cuidado. Porque amanhã depois você pode querer buscar lugar de arrependimento ainda com lágrima e Deus rejeitar você. Cuidado, viu? Olha, diz aqui, olha, Romanos 9,16, olha. Porquanto, olha, eu vou ler o 14. Se você ler aqui o capítulo de 9, não vai dar tempo eu ler todinho porque fica grande, mas eu vou ler aqui o 14, olha. E então, que diremos? Uma pergunta. Acaso Deus é injusto? Paulo responde, de maneira nenhuma. Pois ele diz em Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, e terei misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser. Ter compaixão. Ó, irmão, Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser. Paulo pergunta, por acaso é Deus injusto? Não, irmão. Não, ele não é injusto, não. É o propósito de Deus, irmão. Aqui está dizendo que os gêmeos nasceram para que se cumprisse o propósito dele. Então aqui vai dizer que para que se cumprisse o propósito dele, ele odiou um e aborreceu o outro. Lembra que lá em Caim ele avisou, olha, o pecado está à sua porta e quer lhe conquistar. Cabe a tu dominar ele. Deus disse a ele, se você fizer o bem, será aceito. Mas ele quis ir para o mal, né, irmão? Então, ó, Deus está dizendo aqui que ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele aborrece de quem ele quer. Ninguém tem nada a ver com isso, ó. Porquanto isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, olha. Depende do esforço humano? Não. Criar o vaso de ira e de maldição, o vaso de ira e o de salvação, dependeu dele, irmão. Não depende de quem quer e de quem corre, não. Agora, irmão, eu vou lutar contra as obras do vaso de ira na minha vida, para eu não me encaixar nele. Eu quero me esforçar para me encaixar no vaso de bênção. Não vou me encaixar no vaso de ira, não. Porque se eu andar aqui no vaso de bênção, eu morro acreditando que ele me escolheu. Não, irmão? Porque ele disse que da mesma água não pode sair, olha, fonte, água salgada e água doce. Da minha tem que sair o quê? Água doce. Que sou luz. Agora, do vaso de ira sai água salgada.
Né, meu irmão? Vamos compreender aí, né? Tá certo, meu amado? Aqui, ó. Pois a escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Olha aí, irmão. O propósito foi de Deus ou não foi? O que é que manifestou aqui em Faraó? Foi bênção, foi? Ou foi maldição? Deus usou Faraó para quê, irmão? Para castigar o povo dele, que estava em rebeldia. E hoje? Deus usa aí as pessoas para nos castigar. Por que é que o país está nessa situação, irmão? O povo que está em rebeldia. Deus está usando os governantes ali, os ímpios. Olha, esse homem é de Deus? É não, está no poder. Para quê? Para castigar seu povo. Anda em desobediência, não crê na palavra, não prega em linha e diz que são verdadeiros. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia, que Ele tenha compaixão. Olha aqui. Porquanto Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Olha aí, irmão. Irmão, tente ter o coraçãozinho mole e deixa a palavra de Cristo entrar em você. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo essa palavra, meus irmãos. Tente, irmão. Não faça que nem aquele povo de Israel, não, irmão. Entre lá no texto, vê o que aquele povo sofreu, irmão. Olhe se você não está fazendo do mesmo jeito daquele povo, meus irmãos. Quando você lê a Bíblia, se encaixa aqui, ó, para ver se você está sendo como Faraó ou como o povo de Israel que estava sendo perseguido. Olhe se você está andando na verdade ou na mentira. Vá lá para o texto, irmão, se enfia aqui dentro do texto. Se o transpasse lá para a época de Jesus, lá para a época de Faraó, aí Deus tira, vê se aquele povo andava na verdade, aí vê, Jesus já veio, mora em você e vocês estão esperando Ele. Traz uma analogia, Jesus mandou você andar em santidade, você anda no pecado. Jesus mandou fazer o bem, você faz o mal. Jesus mandou você pregar a verdade, você prega a mentira. Jesus disse que você cresce pela fé, você crê pelas obras. Tudo dependeu de Jesus, você quer que dependa tudo de você. Jesus já reconciliou o povo dele, você disse que é através da sua oração, que você ganhou ele para Jesus. Vê se você, irmão, minha irmã, minha amada irmã, vê se você está do mesmo jeito desse povo aqui, meu irmão. Olhe, acompanha aí na Bíblia, vê aí direito. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia de vocês, viu, meus irmãos, minhas irmãs. Deus tenha compaixão. Só a misericórdia de Deus na vidinha de vocês, viu? Olha aqui. Porquanto Deus tem misericórdia, 18, de quem quer. E Ele, que endurece a quem Ele quer. Olha, mais algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Olha, irmão. O homem querendo questionar com Deus. Irmão, faça uma reflexão da vida que vocês levam, irmão. Reconheça. Reconheça, irmão, que é melhor. Deus vai lhe trazer, irmão, felicidade. Deus vai lhe trazer um conhecimento profundo, uma comunhão com Ele, meu irmão. Igual eu estou tendo aqui. Vai trazer para você também, meu irmão. Pode trazer para você até mais do que a mim, irmão. Porque você pelo menos tem um conhecimento teológico, um conhecimento aí daqui da terra. E eu não tenho, irmão. Você pode pregar melhor do que eu.
que você tem um conhecimento melhor, você sabe trazer umas palavras mais adequadas. Eu sou meio brocoió aqui, não sei falar direito, né? Não tenho entendimento muito, assim, direito, assim, umas palavras, né, que encaixa tudo direitinho. Às vezes eu posso citar até aqui uns versículos que às vezes eu digo, ó irmão, tá lá em fulano de tal, aí às vezes não tá, eu erro aqui, porque a Bíblia também não, eu não posso encaixar tudo na minha mente, né? Às vezes eu posso, hoje mesmo na que eu preguei hoje de manhã, eu disse que Cristo habita no nosso homem interior, né? Cristo habita no homem interior. Aí eu falei que era lá em Gálatas 2,16, mas não é. É em Filipenses 3, do 14 ao 21. Lê aí do 14 ao 21, mas esse versículo está lá no 16, versículo 16 de Filipenses. Filipenses? Não, de Éfeso. De Éfeso 3. Então, irmão, às vezes a gente erra um versículo, mas não é porque a gente é herege ou quer desviar vocês da verdade, não. É porque às vezes a gente erra o versículo. Eu tenho anotado ali e fica meio escuro, aí às vezes eu quero olhar, não dá certo. Agora eu botei uns aqui de frente da onde eu estou aqui, eu estou vendo agora. Eu olho aqui, pai, e vejo, né? Eu fiz uma listazinha, até aqui, olha. Ó. Né? Eu fiz uma listazinha agora aqui, aí botei até aí. Então fica melhor, né? Vai ficar melhor para a gente estudar, para a gente ler, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é Deus quem criou, é Deus quem fez, olha. Onde é que eu estava? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que o formou pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Ó, irmão, se Deus quis criar vaso de bênção e vaso de ira, ó, irmão, deixa eu perguntar aqui uma coisa a você. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui a você. Vá pensando aí. Abraão, irmão, ele não errou, não? Quando ele aceitou o conselho de Agar para ter o filho da escrava, querendo dar uma ajudinha a Deus, ele não errou, não? Errou, irmão. Olha, ele não era vaso de bênção, não? Mas o que é que se manifestou nele ali? A ira o castigo de Deus. Castigo nele. Ele desobedeceu, ele quis declinar por lado de vaso de ira. Ó, irmão, Sansão não era um vaso de bênção, não? A ira de Deus um tempo não se manifestou nele, não? Irmão, Saul não era um vaso de bênção, não? A ira de Deus não se manifestou um tempo nele, não? Davi, irmão, todos, aqui, vai relatando de lá de gente para cá. Agora, tem vaso, irmão, que permaneceu na ira, Caim, Ismael. Olha, o mesmo pai não foi Abraão, mas Ismael era um vaso de ira. Deus disse que ia matar ele? Não. Deus disse que ia fazer dele uma grande nação na terra. Mas não, Deus não disse que dele saía os escolhidos que ia ser salvo. Saiu dele? Não. Saiu de quem? De Isaac. Então, irmão, vamos atentar para a palavra de Deus, né? Irmão, Davi não era um vaso de bênção, não?
A ira não se manifestou em Davi, não. Nós temos o exemplo do filho pródigo na época de Jesus. O que é que se manifestou em Jesus? Nos dias de Jesus. Jesus era o vaso de bênção, era a bênção. Mas um que ele escolheu era irmão de Caim. Judas traiu ele. Os outros que andavam com ele não era vaso de bênção, não. Em Pedro não se manifestou várias vezes a ira de Deus, não. Até ele se encaixar. Então, eu e você, estamos livres da ira de Deus se manifestar em nós. E de nós, por um momento, estar ali com vaso de ira. Mas ele suportou, irmão. E em Paulo, irmão, Paulo, que pregou essas cartas aqui, a ira de Deus não se manifestou nele, não. E ele não foi salvo, não, irmão. Irmão, vamos aí estudar a Bíblia com mais responsabilidade, olhar as coisas aí com mais responsabilidade. Então, irmão, quem é eu e quem é você, irmão, para questão... Não, Deus não pode, a ira de Deus não pode se manifestar em mim, não, que sou... Não ando no eixo, não, irmão. Não ando no eixo, não, para ver se não se manifesta. Agora, não vai se manifestar, irmão? Se você for mais santo de que Davi. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, se manifestou, irmão. Irmão, não queira passar o que Davi passou. Não queira passar o que Paulo passou. Queira. Eu e você, sabe o que é que nós devíamos fazer? Era tomar o exemplo de Paulo e pegar os sofrimentos que Paulo sofreu pelo Evangelho e não fazer o que ele fez antes. Então, nós estamos socados dentro de um local, desfolhando Bíblia, olhando Bíblia e tal, e todo dia fazendo errado as coisas. Todo mundo quer ter o poder de Deus, de Paulo. Porque a serpente curou Paulo e Paulo morreu. Paulo abraçou-se com uma pessoa lá e a pessoa reviveu. Paulo às vezes curava as pessoas. Irmão, Deus quer usar a tua fé que tu tem aí dentro. O teu conhecimento aí para curar as pessoas, mas não é botando a mão nas pessoas não, irmão. É curar aqui, ó, na mente, dessa mentira que o povo vive, dessa idolatria, dessa feitiçaria. Esse é o poder que Deus quer em você, é as palavras. Essa aí palavra de bênção da sua boca, para que aquela pessoa que está se encaixando no vaso de ira, ela venha para o vaso de bênção. Traga conhecimento para as pessoas. É isso que Deus quer. Irmão, Deus não criou você para ir botar a mão nas pessoas e sair curando um paraplégico, uma pessoa que está com a chaga na perna, uma pessoa que está com febre. Ele quiser curar, ele cura. Ele cura, não precisa nem você ir lá botar a mão. Se ele quiser, e ele determinar que você ore por fulana, e você não vai nem lá, aqui você ora aqui, e Deus cura lá. Se ele quiser. Agora, irmão, ele nunca vai usar você, nem eu, para um paraplégico estar aqui, pra você botar a mão e ele sair andando, não. Viu? O que Deus quer curar, que vocês não estão entendendo, é aqui na mente. É mental. Não é nada físico. É mental. Físico, se ele quiser, ele cura. Se ele quiser, o cara está lá na medicina, lá no hospital lá. E o médico disse, esse não anda mais e ele faz andar. Sem tomar remédio, sem nada. Essa é a cura que Deus faz, se ele quiser.
Mas isso aí que vocês veem em televisão, isso aí é mentira, irmão. Isso é feitiçaria. Isso aí, as pessoas é curado pelo remédio que toma. Tem câncer, toma, faz quimioterapia, toma. O médico estudou para aquilo e tal, a pessoa toma, faz os exames, depois não dá mais, aí diz que foi Jesus que curou. Irmão, a cura que Jesus faz é se você fizer o exame, lá consta todos tumor, mostra tudo. E você, Deus, você se sente curada, Deus cura você. E quando você volta lá para tomar o remédio, não, para você fazer outros exames, para começar a quimioterapia. Quando você chega lá que você faz, não dá nada. Aí foi Deus que curou. Mas essas mentiras aí, isso aí é mentira, irmão, para aparecer na televisão. Cura, Deus cura quando ele... Aí, essa que eu falei, que Deus cura, que você faz o exame, consta lá, mostra lá, tá tudo, tumor, tá tudo. Aí você, o médico pede outro exame, quando você tem uma fé, você se sente curada, você pede a Deus, Deus ouve a sua oração, Ele cura. Quando você chega lá, faz novos exames, o médico fica sem entender. Aí é Deus aí é a cura de Deus. Aí é uma cura divina. Mas aquele que foi operado, aquele que... Tem outros, irmão, que cai de uma moto, queima a perna fica, depois enxerta, faz tudo. Aí vai lá na televisão dizendo que Deus curou. Irmão, quando Deus cura, Ele não deixa nem cicatriz. Lembra do leproso? Da mão? Mandou coisar, mandou enfiar assim, quando tirou, disse que estava do jeito da outra. Teve cicatriz? Tem não. Isso aí na televisão é tudo mentira. Aí o homem ainda quer questionar com Deus. Olha, 21. O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobre, ouro para uso e outro para uso desonroso. Olha, Deus não tem poder não, irmão. Para do mesmo barro, Deus e você. Ó, irmão, todos esses homens que eu citei aí para trás, todos eles não fizeram obra de desonra, não? Você nunca fez uma obra de desonra, não, irmão? Se você é santarrão, nunca fez, então você já é mais perfeito do que Jesus. Porque Jesus, ele não pecou, mas ele tornou-se pecador quando ele pegou o pecado de todo mundo. E foi um dos maiores pecadores. Porque se eu e você já pecamos muito, imagine Jesus que pegou o pecado de todo mundo. Ele não se tornou o homem mais pecador do mundo, não? Tornou-se, meu irmão. Ele não pecou, mas ele tornou-se pecador por nós. Ele pegou o pecado de todo mundo. Então ele tinha mais pecado do que eu e do que você. Agora, se você nunca erra, nunca peca, você devia ir lá para a cruz, morrer pelo povo. Porque aí você já é mais santarrão do que ele. Você é mais santo do que Jesus. Eu mesmo erro, irmão. Eu não vou ser hipócrita aqui, dizer que eu não erro. Se eu disser que eu não erro, eu minto 2 vezes. Eu minto porque erro e minto porque estou dizendo que não erro. Eu erro, irmão. Nós não devíamos errar, mas nós erramos. Você não erra, não? Agora tem que andar em santidade. Né? 22. Olha, ele cria vaso para honra e vaso para desonra. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência o vaso de ira, preparado para destruição. Olha aqui, irmão. Vaso de ira foi criado para quê? Para ser destruído, irmão. Você quer se encaixar nesse vaso? Quer? Pelo amor de Deus. Tem misericórdia de você mesmo, irmão. Meu irmão, minha irmã. Tenha misericórdia de você mesmo. Tenha compaixão de você mesmo. Não queira ser vaso de
Destruição não. Queira ser vaso de bênção, olha. Quer dizer, se ó irmão, você está andando como vaso de ira. Irmão, deixa eu dizer aqui um conselho para você, meu amado irmão, minha amada irmã, ou você que não conhece essa palavra. Querido, saia dessas trevas, cara. Saia dessas trevas, minha irmã. Sabe por quê? Porque lembra que Jesus disse que vinha como um ladrão? Ó irmão, se você viver nessa vida, já pensou aí? Para um pouquinho para você pensar aí. Quantas pessoas não saem para trabalhar e voltam num caixão? Né, irmão? Às vezes por um assalto, um acidente, um infarto. Ó, irmão, essa é a vinda de Jesus na tua vinda. O dia do juízo. Foi dado ao homem o direito de nascer, viver e após a morte o juízo. Olha aí Jesus vindo como ladrão na tua vida. Às vezes não dá nem tempo, irmão, nem de você dizer nem A e nem B. Diga aí, se você cai numa situação dessa, saia dessas trevas, meu amado. Saia desse pecado, saia desse erro, venha para a luz. Seja justo, seja correto. Olha, se Deus querendo mostrar a sua ira e tornar conhecida o seu poder, suportou com muita paciência o vaso de destruição, já li. O 23. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecido a riqueza da sua glória aos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Olha aí, tá vendo, irmão? Se encaixa aqui, irmão. Deus preparou, irmão. Eu creio que você pode estar andando no pecado, numa doutrina errada, numa feitiçaria ou numa idolatria. Ou você que não conhece a palavra, pode não estar andando nos caminhos de Deus. Irmão, você pode estar numa religião, numa doutrina errada, numa religião farisaica, numa idolatria e ser um filho de Deus? Pode, irmão. Pode. Às vezes por falta de estudar a Bíblia, de pesquisar, de ir na falácia dos outros, de não observar a mensagem se está em linha com a palavra, não fazer que nem os de Bereia. Não é que você é de Bereia, é tomar o exemplo dele, olha, observar. Então, irmão, eu creio que eu já andei, irmão, muitos tempos, eu já andei com vaso de ira. Eu já andei, mas não ando mais. Aqui acolá ainda escapulo, não vou aqui ser hipócrita. Ele sabe, ele está vendo. Ele sabe. Eu não posso mentir para ele. Aqui acolá ainda a carne ainda grita. A carne ainda grita e a gente se deixa ser levado por ela. Não devemos, mas acontece aqui acolá, né? Então se encaixa aqui, irmão, no vaso de bênção, no vaso de honra, no vaso de glória, olha. Ou seja, a nós a quem também chamou. Não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ó, irmão, ele chamou dentre os judeus e dentre os gentios. Chamou nós. Não tem acepção de pessoa, irmão. Ele chama um rico, ele chama um pobre, ele chama um branco, ele chama um preto. Ele chama um escravo, ele chama um livre. Ele chama todo mundo. Ele chama um mendigo na rua, um viciado, ele chama qualquer um. Como ele chama, pode chamar também um de nobre nascimento. Lá em Corinto está dizendo que não foi muitos, olha. Não foi muitos chamados de segunda carne. E nem os de nobre nascimento. Mas não significa que ele não possa escolher. Tá certo, meu irmão? Então lê aí. Acabo de ler aí, Romano. Capítulo todinho. Tinha muitas coisas aqui para eu mostrar, irmão. Mas a mensagem fica grande demais. Ó.
Eu vou lhe aconselhar aqui. Leia Romano todinho. Olha, você, nessa mensagem que eu lhe preguei aqui, se for possível, você lê o capítulo 45 de Isaías, que Deus está lá direcionando a mensagem é ao homem, é a Síria, é um rei, era o rei de Tiro, certo? Lê Isaías também 46. Depois você vem para Roma. A mensagem começa em Tiago, né? Mas eu estou dizendo aqui, ó. Aí você lê Romano, capítulo 9, do 1 ao 33. Aí depois, irmão, você termina, sabe aonde? Em Gálatas, capítulo 4, do 21 ao 31. Aonde Paulo traz a analogia de que os salvos seria filho de Sara, da descendência de Isaac. E os escravos vinham de Agá, que veio lá do Egito. Lê lá, Gálatas 4, do 21 ao 26. É porque a mensagem está em 56 minutos, fica grande demais. Aqui precisaria, irmão, pregar umas 2 horas. A mensagem aqui seria de umas 2 horas, mas não fica comprida demais, extensa demais. O povo não tem paciência de ouvir, não. Eu vou deixando a graça e a paz. Que Deus continue iluminando o caminho de vocês. Ó, irmão, se essas verdades aí for verdade, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Ó, irmão, eu tenho tanta coisa aqui que Deus me mostra para eu mostrar para vocês. Mas, irmão, se vocês não der um joinha, não der um like, aí o YouTube não vai trazer não vai indicar que você assista essas mensagens. Por quê? Porque não vai ter inscrito, irmão. Agora, irmão, as mensagens mentirosas, olha, é 800 mil curtidas. Esses pregador aí que prega mentira, ó, irmão, é 1 milhão, é 2 milhões, é 3 milhões. Eles fazem uma pregação daquela, irmão, dizendo que o diabo que a serpente era uma cobra rasteira. E o povo acredita, irmão. Aí eu tava vendo nos canal dele, ó, irmão, é 1 milhão, é 2 milhões, irmão, é tanta da gente que segue, meu Deus do céu. É a mentira, irmão. A verdade quer chegar até vocês, quer libertar vocês disso, mas vocês não querem, não dá um joinha, não dá um like, não se inscreve no canal. Diz, tudo que eu prego aqui, eu encontro umas pessoas aí, irmão, aí eles começam a dizer que o que eu estou pregando é do diabo, é do demônio, é o diabo que tomou de conta de mim. A boca que eu estou usando é o capeta, é o diabo. Irmão, blasfemando, sem saber. Porque o que eu estou pregando aqui, irmão, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala na minha boca. E as pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo sem saber, irmão. Ó, irmão, não julga as pessoas, não. Quando a gente julga alguém, irmão, a gente se põe no lugar de juiz, no lugar de Deus. Faça isso não, meu irmão. Estude com atenção. Acompanhe a sua Bíblia aí. Todos os versículos que eu cito aqui, irmão, acompanhe. Se eu citei algum versículo, que nem hoje eu citei o versículo que Cristo habita no homem interior, né? Cristo habita no homem interior, que Paulo falou lá, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Eu falei, se eu não me engano, em Gálatas. Olha, eu errei o versículo. Mas aí você vai no Google e bota no texto. Você quando tem uma palavra, irmão, que a gente não conhece, a gente vai lá no Google. A pessoa narra aqui, aí você pega o assunto e diz lá no Google. Né, irmão? Você quer saber aonde Jesus foi tentado? Aí você não sabe? Você bota aqui, a tentação de Jesus, aí vai aparecer no Google, aí você vai lá e lê e vê, irmão. Às vezes a gente aqui não tem tudo na cachola aqui, diz uma passagem, a gente diz, é em Gálatas, aí é em Filipenses. Diz, é em Filipenses, aí é em Colossenses, às vezes. A gente erra, pode errar. Errar é humano, irmão. Mas não me julgo por isso, não. Não me condeno por isso, não. Tá certo, meus amados? Vou deixando a graça e a paz. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Que Deus continue abençoando. Ó, irmão.
Esse conhecimento que Deus me dá, eu quero dividir com vocês, irmão. Eu quero compartilhar com vocês. E eu só posso compartilhar se vocês me ajudar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.